que nem o Oséias falou, eu vou ser o primeiro de uma sequência de mensagens, pregações, como vocês quiserem chamar. Então, nada mais justo que eu começar com a criação. Lá no princípio, lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a gente vê alguns pontos importantes da criação, de nós entendermos a função e, enfim, vai ficar mais claro conforme a gente vai falando, mas só para introduzir, então, eu vou falar da criação. É um assunto que eu imagino que todo mundo, pelo menos, sabe do que eu estou falando, né? Deus criou os céus e a terra em 7 dias, mas eu vou me aprofundar em alguns tópicos, assim, que não são muito claros, por assim dizer. Então, primeiramente, quem quiser abrir em Gênesis 1:1, para a gente começar, dar um pontapé inicial. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso. Bom, aqui então nós temos uma informação muito importante. Deus estava no princípio. Deus existia no princípio, quando nada mais existia. Porque antes da criação, eu penso de forma meio lógica, assim, então já existia um tempo, uma sequência de eventos, e a criação ela se dá por uma ação. Mas antes da criação já existia o tempo. E Deus estava lá no princípio do tempo, né? Antes de tudo existir, Deus estava lá no princípio. Então, a magnitude de Deus em comparação com o universo é que ele veio antes. E também diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio havia Deus. Então, Deus criou os céus e a terra do nada. Apenas pela vontade dele, a gente vai se aprofundar mais nisso, mas Deus criou os céus e a terra do nada, através da palavra dele. Deus é esse ser majestoso, perfeito, santo, que a gente não consegue imaginar. Então, esse é o princípio de tudo, é Deus. E isso é importante da gente entender, porque muitas vezes a gente coloca o foco da criação na Terra, a gente coloca o foco da criação no ser humano, no universo, a gente tenta achar uma explicação mais aprofundada para alguns conceitos, mas o principal de tudo é que Deus estava lá no princípio. Deus é o protagonista na criação. Gênesis começa falando de Deus. O primeiro livro da Bíblia começa falando de Deus. Então, esse é um entendimento muito importante. Deus é o protagonista na criação. Não é a humanidade, não é a criação. E quando o texto fala que Deus criou os céus e a terra, a gente não, o hebraico ele não tinha uma palavra para cosmos, para universo, para se referir a toda a galáxia e o universo. É porque naquela época não tinha esse entendimento, né? Então, o princípio de céus e terra é criar um paralelo. Então, Deus criou o chão, a fundação, e o topo, as alturas. Ou seja, Deus criou dois opostos que não tem como viver sem. Então, Deus criou tudo. É isso que o texto está querendo, é isso que o primeiro versículo está querendo dizer. No princípio, um Deus, Criador, soberano, criou tudo. E aí entra uma questão muito interessante, que Deus criou tudo e existe um padrão, Deus segue um padrão para a criação dele. Eu posso depois mandar esse arquivo no grupo, se alguém quiser, eu trouxe bastante informações. Deus
faz a criação através de 6 dias. No sétimo ele descansa, mas nos 6 dias ele segue um padrão de criação. Ele anuncia e disse Deus. Ele dá uma ordem, haja, acontece um relato, assim se fez, Deus faz uma avaliação e viu Deus que isso era bom, e existe uma estrutura temporal, houve tarde, manhã, enfim. Alguém quer ler então o versículo de Gênesis 1, 3 a 5, do versículo 3 ao versículo 5? Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas noite. Então houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia. Isso. Esse é o padrão, então, dos 6 dias da criação. Todos os dias da criação, não vamos ler, né? Mas esse é o padrão que Deus segue. Deus anuncia, dá uma ordem, é relatado o que aconteceu, Deus avalia que é bom, ou seja, a criação de Deus é boa, Deus está falando que a criação é boa, e essa estrutura temporal, houve tarde e manhã, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, é uma noção de passar de tempo, o tempo está passando. Então, houve tarde e manhã, o primeiro, o segundo, enfim. O tempo está passando, Deus trabalhou de manhã e de tarde, houve a noite, e no próximo dia vai haver de novo um trabalho de manhã e de tarde. E esse padrão, ele tem 4 implicações à pessoa de Deus, por assim dizer. A obra criativa de Deus foi espontânea. Então nós vemos que Deus anuncia e ele diz. Deus cria Deus cria o mundo através da própria fala. Ele exerce a sua criatividade através da sua fala. A obra criativa, a obra de Deus surgiu do nada. Como eu falei no princípio, não existia nada, apenas Deus. Então Deus do nada falou e as coisas vieram a existir. A criação de Deus é uma expressão da vontade dele. Deus, ele decide criar o mundo, Deus decide criar o cosmos. Deus ele não dá uma explicação muito clara do porquê, mas Deus tem essa vontade, ele cria, ele fala e as coisas surgem. E a quarta e a mais importante talvez, é que essa criação ela reforça a soberania de Deus. Porque Deus criou tudo através da sua fala, através da sua vontade, através da sua criatividade, e por ele ter criado tudo, por tudo isso que nós vivemos, tudo que nós conhecemos, absolutamente tudo, veio de Deus. Deus planejou tudo e criou isso através da fala dele. E por isso Deus tem autoridade sobre a criação. Deus é soberano e rei da criação. Não há nada que alguém possa tirar de Deus, por assim dizer. Deus, ele é dono de tudo. E aí eu convido também a abrir em Êxodo 3, 11 a 14. Moisés, 11 a 14. 11 a 14. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi?
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Bom, então aí o contexto é que Deus está convocando Moisés a libertar o povo do Egito, durante o período que os israelitas estão vivendo no Egito. Deus convoca Moisés a libertar o povo do Egito, porque eles estão sendo servos de Faraó, escravos. E o que é mais importante é o último versículo que Deus fala o nome dele, por assim dizer. Eu sou quem eu sou, e também uma possível tradução é eu sou quem eu serei. O sentido é quase o mesmo, mas, de novo, essa fala de Deus tem quatro implicações muito importantes. Ao dizer que Deus é quem Ele é, Deus existe por si mesmo e, portanto, não depende de qualquer outra coisa para existir. Então, assim como na criação, assim como no princípio, Deus existe por si mesmo. Deus não depende de nada nem de ninguém. Deus é sustentador e criador de tudo que existe. Estamos debatendo exatamente isso. Deus é imutável em seu ser e caráter e, portanto, não está no processo de tornar-se algo diferente do que Ele é. Deus, em maneira nenhuma, Ele discorda da criação dele. Deus, em todo momento, fala que é boa a criação dele. Ele não muda de opinião. Não gostei da cor do mar, vou fazer laranja agora. Não. Ou melhor, ele fez laranja antes e depois fez azul. Não. Deus em todo momento sabia o que estava fazendo e não mudou. Ele não mudou a essência do ser dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Inclusive com toda a criação, não só com uma cor ou, enfim, toda a criação é justificável. E que Deus é eterno em sua existência. Né? Deus, ele é eterno, ele existia no princípio, antes da criação, e continua existindo. E vai continuar existindo infinitamente. Então, isso aqui é só basicamente o primeiro versículo que eu quis introduzir, porque exatamente o que eu falei, para tirar essa impressão que nós temos às vezes de olhar para a criação e pensar que é sobre nós, de olhar para a criação e pensar que é sobre a terra, de olhar para a criação e pensar em outras coisas. Não, a gente tem que olhar para a criação e pensar em Deus, ver que é a obra de Deus. Deus é o protagonista. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, porque Deus foi o protagonista no princípio da história. Deus foi o protagonista no clímax da história, na crucificação. E Deus será o protagonista na consumação. Quando Deus voltar, quando Jesus voltar, em não sei quando, ele será o protagonista. E aí eu faço uma pergunta para vocês refletirem, se quiserem falar. Mas se Deus foi o protagonista no princípio, se Deus foi o protagonista no clímax da história, e Deus será o protagonista na consumação da história, será que Deus continua sendo o protagonista agora? Ou, trazendo um pouco mais para nós, será que Deus é o protagonista das nossas vidas? Tem até um texto que Jesus fala, eu não lembro exatamente o texto, é lá em Mateus: não jure pelo nome de Deus, porque tu não tem poder de pintar o teu cabelo, tipo, não tem controle sobre a cor do teu cabelo. Óbvio que hoje a gente tem, mas... Ainda assim, É, volta ao natural. a gente pinta, mas eu não, mas a gente é muita gente. Mas a gente não tem
a gente não tem poder sobre. A gente não tem poder total sobre a nossa vida. Mais algum comentário? Alguma coisa? Não? Então, Deus criou o universo, então. Tá. Deus estabelece 3 domínios diferentes para o planeta Terra, porque o foco é o planeta Terra, né? Óbvio, mas Deus estabelece 3 domínios principais para a criação no planeta Terra: os céus, os mares e a terra. O mais importante de todos é a terra, que é onde Deus mais exibe a sua criatividade. É onde Deus mais trabalha, é onde Deus mais age, é a terra. Deixa eu ver minha colinha. E Deus trabalha a sua criatividade ordenando a produção de vegetação e criando seres viventes. Tem seres viventes nos céus e nos mares, mas o foco maior na criação em Gênesis é na terra. Nós vemos muito mais Deus agindo na terra do que em outros domínios. E aí tem um ponto muito importante que é: da terra, Deus criou o homem à sua imagem. Isso é muito enfatizado pelo texto, porque o nome do primeiro homem, Adão, é referência direto à terra. Terra em hebraico é Adama. E Adão é Adam. Adão. Então, é uma referência direta à terra, Adão. E aí eu pergunto para vocês, o que é ser feito à imagem de Deus? Adão foi feito à imagem de Deus. Eu não estou, se vocês quiserem, a gente pode ler os textos, né? Mas eu imagino que todo mundo conheça os textos, assim, se alguém não conhece, por favor, fale. Mas o homem foi criado à imagem de Deus. O que vocês acham que é ser criado à imagem de Deus? Defina um pouco melhor essa essência. Justifique. Deus criou. Não sei explicar. Ser criado com o poder da criatividade. Eu pensei no sentido da gente também criar. Mas não. Dentre todos os seres que ele criou, nós somos os únicos que temos poder, poderes, eu digo, questão de capacidade mental, digamos assim, melhores. Vamos entre mais nesse termo também. De participar da obra dele. Isso. Mais algum comentário? Alguma? Nós somos seres sensitivos e pensantes, então, na verdade. Alguns menos. Os mais. Ele criou Adão e Eva. Né? Eva? Ah, um spoiler. Deixa ela lá. Bom, vamos então continuar. Eu acho que vai ficar mais claro conforme eu for explicando o que é ser feito à imagem de Deus, mas as ideias estão tão certas, estão bem corretas. Nada de heresia. Por enquanto, nenhuma heresia. Essa gravada. Meus pastores vão ouvir. Bah. Depois de criar o homem, Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. E lá Deus criou uma fauna de árvores com plantas, verduras, tudo muito belo, rico para o homem comer. E também foi criado a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus delega uma função para o homem. Então,
o Deus criou o homem, colocou no jardim, criou toda uma fauna, árvores, frutas, verduras, várias coisas boas, lindas, criação de Deus no auge. E botou Adão lá. Mas Deus ordenou Adão a. Deixa eu pegar. As palavras são bem importantes, então deixa eu ler aqui. Cultivar e guardar o jardim. Então, Deus está mandando Adão manter a ordem no jardim, cultivar e guardar. Isso é interessante porque cultivar e guardar, né, para um Deus que criou tudo, tipo, é meio estranho, mas enfim. A ideia de cultivar e guardar, ela traz um princípio, ela traz a ideia de manter a ordem, de manter a plenitude do lugar. E existe uma palavra para isso em hebraico que traz essa ideia de paz, traz essa ideia de plenitude, de controle, que é shalom. Muitas vezes a gente usa como paz, ou, né? Em The Chosen eles shalom, shalom, shalom. Mas a ideia de paz, plenitude, enfim. Então, Adão é chamado a manter o shalom da criação, do Éden. E isso é muito interessante porque Deus faz a mesma coisa. Quando Deus separa as águas, a terra das águas, quando Deus separa as luzes e as trevas, Deus está colocando ordem na criação, assim como Adão. Então, Deus está chamando Adão a fazer a mesma coisa que ele acabou de fazer na criação. Ou seja, Deus está chamando Adão a agir semelhantemente a ele. Que traz um pouco a ideia do que Laura e Mateus falaram. De agir semelhante, ter esse domínio sobre a terra. E aí, mais uma reflexão. Será que nós estamos cuidando da criação de Deus? Será que nós estamos produzindo shalom? Porque, né, Adão, humanidade, trazer um pouco pra gente também. Quero trazer um pouco pra gente nessa discussão. Como vocês acham que a gente pode manter o shalom no nosso ambiente, na igreja, no trabalho, faculdade, escola, enfim? Porque nós somos chamados a manter o shalom, a paz, a plenitude. De uma forma a gente faz e de uma forma que a gente não faz. Quando a gente não segue a vontade de Deus, né, a gente não produz isso. Então, se eu da minha vontade querer, sei lá, contribuir com alguma coisa natural, ou até mesmo com alguma amizade, ou com alguma relação, eu não estou produzindo isso. Eu estou prejudicando, na verdade, a obra de Deus. Eu acho que o sentido geral seria fazer a vontade dele. Para isso, teria que ter um relacionamento mais próximo, entender mais clareza. É assim que eu entendo. E óbvio, em qualquer lugar, né? Seja no nosso trabalho, seja aqui, ou na rua, em qualquer lugar que a gente faça isso. É ser aquilo que Deus pede. Né? Então, claro, eu não vou sair xingando as pessoas na rua, eu não vou, sei lá, vou poluir um rio, de certa forma, eu não vou querer participar disso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. E isso eu não tenho preparado, então... foi o Espírito Santo, desceu aqui um negócio. Tu acha que manter o shalom é só estático ou passivo? No sentido de
Se eu não fizer algo de errado, eu estou mantendo o shalom? É algo certo. Tem que produzir. Produzir é algo ativo, né? Não é passivo. Pode ser passivo, eu não saberia explicar agora, mas eu entendo como algo ativo, né? Então, quando eu cuido, é porque eu estou, né, sendo ativo em algo, né? Quando eu respeito alguém, eu estou sendo ativo, eu estou tomando uma ação, né? De alguma forma, é assim que eu entendo. Eu não vou só xingar o Ezequias, bater no Ezequias, pelo menos não é assim que eu entendo, né? Vou tratar ele bem, porque ele é meu irmão. Pelo menos é assim que eu entendo. Então, se tu for indiferente a ele, tu tá ou não tá produzindo shalom? Se eu for indiferente, eu não estou, né? Porque eu não me importo com ele. Então, eu não tenho empatia por ele, eu não tenho amor por ele. Então, eu estou sendo ativo nisso, querendo ou não. Tu é, tipo, se tu escolhe ser, tu está sendo ativo nisso, né? Tu pode ser passivo, talvez, quando tu não conhece a pessoa, né? Tu não tem contato com ela, mas a partir do momento que tu conhece, tu tem que tomar essa decisão, tem que tomar essa frente. Mesmo que talvez seja difícil para uns e não para outros, né? É uma questão mais pessoal, tem que ter tomado do Espírito Santo. Posso fazer um comentário? Deve. Eu gosto muito de falar com as gurias no nosso trabalho, que quando chegar no final do dia, a gente tem que falar como Deus. Tudo que eu fiz foi muito bom. Se eu cheguei no final do dia e não foi muito bom, é porque talvez eu não honrei o nome dele. Então, não importa, como eu falo com as meninas, se vão fazer um lacinho, não importa o que tu vai fazer, tudo que tu fizer, tem que chegar no final do dia e dizer, foi muito bom. Eu honrei a Deus através do meu trabalho, eu honrei a Deus através da minha fala, eu honrei a Deus através das minhas atitudes. E eu gosto de falar alguma coisa porque eu trabalho como artesanato. Então, eu fico criando produtos e eu fico pensando assim, Deus se divertiu muito criando muito. Porque eu fico olhando assim, só quantas folhas diferentes, quantos tamanhos, quantos modelos, quantas cores diferentes, só a folha. E eu fico pensando assim, nossa, quando eu estou ali trabalhando e eu começo a criar produtos novos, eu fico pensando assim, é tão divertido. Deus fica pensando assim, Deus se divertiu muito. Então, assim, eu amo muito Deus através do meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. E tudo que eu faço, chegar no final do dia, mesmo que eu estou muito cansada, eu estou muito feliz. Cansada, mas muito feliz. Eu falo para as gurias, né? Nada menos que perfeito, tá, meninas? Então, sem pressão, nada menos que perfeito. Mas fazendo para ele, como um todo. Quiser fazer para ele. Exatamente. É que ele está em todas as pessoas, né? Então, esse entendimento é tipo, eu estou fazendo para ele, eu estou servindo ao outro, estou servindo ao próximo. Mesmo que talvez o próximo não retribua, né? Mas a gente não conta com isso. E uma coisa que o Luca falou, terça-feira, que foi essa ou na outra, não lembro, que o Luca falou na célula, eu achei muito interessante. Que a gente peca contra um Deus eterno. Então, tudo que tu fizer, tu está fazendo contra um Deus eterno. Lembra que Davi falou? Eu não pequei contra alguém, eu pequei contra um Deus eterno. E eu achei lindo aquilo, Luca. Para mim marcou muito a minha vida aquilo que tu falou assim. A gente está pecando contra um Deus eterno ou a gente está honrando um Deus eterno. Por isso que existe a eternidade, ou o céu ou o inferno, né? É tu que decide aonde tu vai querer passar a tua eternidade. Porque o nosso estilo de vida vai definir qual vai ser o lugar que a gente vai estar na eternidade, porque a gente está fazendo para um Deus eterno. Um mini spoiler, mas... Não. É que, tudo bem, foi bom. Não. A Rosana adiantou ali para juízes. Não, mas foi boa a reflexão, Meu Deus, gente. Bom, então, vamos para outra parte, outra criação de Deus, que para a produção de Shalom no jardim, Deus
criou uma aliada para Adão. Deus mandou Adão nomear os animais, todos os animais do Éden, da criação. E para isso Deus ordenou que todos os animais fossem em direção a Adão. E lá então, Adão, que trabalhou, e isso ele produziu Shalom nisso, porque Adão nomeou os animais, então ele estava produzindo uma ordem, dando nome aos animais. Ele não encontrou nenhum animal semelhante a ele. E antes disso, eu pulei, Deus falou que não é bom que... Isso. E isso faz um contraste com um versículo anterior, porque Deus fala que Ele criou e tudo é bom. Versículo 31, vamos abrir esse versículo porque eu não lembro direito. É o Gênesis 1, 31. Alguém quer ler? Eu já volto, tá, gente? É só 31. Só o 31. Essa ficha. Tá fechado? E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então ali nós temos um contraste. Deus viu que não era bom o homem estar só do trabalho. E aí ele não está se contradizendo, né? A gente vai saber por quê. Porque depois que Adão nomeia os animais, Deus adormece Adão, então da costela de Adão, Deus faz Eva, uma companheira. E Adão reconhece ela como sendo dos mesmos ossos, da mesma carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, Eva é semelhante a Adão. E nesse sentido, Adão e Eva juntos recebem uma comissão. Sejam, no capítulo... Tá, aí a gente vai voltar para o capítulo 1. A Eva é criada no capítulo 2, mas aí, enfim, não segue uma ordem contínua. Então, no versículo 28 do capítulo 1, Deus dá uma comissão a Adão e Eva, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Então, nós vimos que toda a criação está sob o domínio de Deus. Toda a criação, tudo que foi criado é de Deus porque Ele criou. Mas Deus está dizendo para Adão e Eva, para a criação se sujeitar a Adão e Eva. Olha que interessante. Deus, ele está dando uma condição a Adão e Eva superior ao resto da criação. Deixa eu pegar exatamente o que eu escrevi aqui. Então, Adão e Eva, eles são servos de Deus, mas por eles terem sido feitos à imagem de Deus, Deus os delega a governar sobre a terra. E aí vem outro conceito importante, reis-servos. Eles são reis da criação, mas eles também são servos de Deus. E olha que legal, Deus não manda só eles sujeitarem a criação a eles, mas também manda eles serem fecundos e multiplicar, enchendo a terra. Ou seja, Deus quer espalhar a glória dele, Deus quer espalhar a imagem dele, Deus quer espalhar o domínio dele através de Adão e Eva. Então, através dos reis servos, Deus está espalhando quem ele é, o nome glorioso dele. Porque a ideia é crescimento. Multipliquem, sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Ou seja, Deus, ele não reina meramente, ele não só reina sobre Adão e Eva, mas ele reina através de Adão e Eva. Adão e Eva
fazem parte do reinado de Deus na terra. E eles têm a função de levar o reino de Deus para toda a terra. Então, voltando para Gênesis 2:15, quando Adão é dito a guardar e cultivar. Lembra que eu falei que era importante essas palavras? Essas duas palavras, elas são muito importantes porque elas são usadas em apenas um outro contexto no Antigo Testamento, que é para descrever o papel dos sacerdotes do templo. Ou seja, Adão e Eva são vistos como reis sacerdotes da criação. Porque lá em Êxodo 25, 8-9, quem quer abrir e ler para nós, a gente vai ver que a habitação de Deus, Êxodo 25, 8-9. Nossa, Diego, essa sua Bíblia chega a dar um. Sai do código. O cara tá lá indo no banco. Eu não comprei. Ainda bem que você fez isso. Quem é que te deu? Posso ler? Pode ler, 8-9. por favor. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo farei. Então aqui nós estamos vendo que o tabernáculo e o templo, porque o tabernáculo é inicialmente pequeno, depois é feito templo, enfim. Resumindo bem bastante a história. Deus, ele habita no tabernáculo e no templo. Da mesma maneira que ele habitava no Éden com Adão e Eva. E aí eu fiz 4 comparações para a gente refletir sobre, que é do Éden, do tabernáculo, do templo e da nova criação. Então, nesses 4 elementos, nós conseguimos ver a presença de Deus. Depois é uma tabela com bastante texto, então depois eu disponibilizo para quem quiser ler os textos, comparar. E se alguém tiver alguma dúvida, também me perguntar. Mas nós vemos vários simbolismos, várias imagens que aparecem nesses 4 elementos. Então, nos 4 elementos a gente vê a presença de Deus, nós vemos querubins, nós vemos um candelabro que é quase que uma referência à árvore da vida e do bem e do mal. Nós temos também a ideia de cultivar e guardar, ou ser servos e sacerdotes. Tem um rio, a gente vê um rio em Gênesis, no templo tem tem como se fossem umas bacias enormes para se limpar. E em Apocalipse também tem um rio e ouro, né? Tem ouro no Éden, tem muito ouro no tabernáculo, no templo, e na nova criação, Nova Jerusalém vai ser de ouro. Então, qual é a relação entre esses 4 acontecimentos da história, da história, por assim dizer? Eles dão um foco muito grande talvez a principal mensagem da Bíblia, que é o relacionamento de Deus com a humanidade. Eu não falei antes, mas Deus, ele não precisava ter criado a gente, né? Ele não precisava, ele existia por si só, ele era completo. Então ele não precisava da gente, mas ele nos criou por amor, ele queria se relacionar com nós.
E nós vemos nesses 4 acontecimentos vários paralelos da presença de Deus. Porque no Éden e na nova criação, tanto no Éden, que é o princípio, e a nova criação, que será o fim, nós teremos acesso completo, ininterrupto e constante à presença de Deus. Então, tanto no início quanto no final, nós vamos ter um relacionamento pleno com Deus. Que aí, bom, vai ter outras pregações, outras mensagens, que aí sim vai elaborar o que aconteceu exatamente para a gente perder esse relacionamento com Deus. Mas para vocês terem ideia, no templo e no tabernáculo, as únicas pessoas que entravam lá dentro, tinha um sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano lá no tabernáculo e no templo para ter um relacionamento com Deus. Era o único momento que uma nação inteira tinha com Deus, era um sumo sacerdote uma vez por ano, numa salinha. Esse era o relacionamento que se tinha com Deus. Hoje, né, nós somos templos, não vou entrar muito nesse assunto, mas nós somos templos, nós temos acesso à presença de Deus. Mas o que eu queria focar mesmo aqui é no nosso, como a Bíblia ou a criação e a Bíblia tem um foco muito grande no nosso relacionamento com Deus. Nós somos propriedade de Deus, porque Ele nos criou, e Ele nos criou para se relacionar conosco, para nós servirmos Ele, para nós espalharmos a glória dEle, mas também ter um relacionamento com Ele, que é o mais importante. Talvez eu até falei com Oséias um tempo atrás, que esse é um dos principais, se não a principal, uma das principais mensagens da Bíblia. O nosso relacionamento com Deus. E, dito isso, tem mais 4 textos para abrir. Gênesis 3, 23 a 24. Eu vou citar outros aí, quem quiser abrir nos outros. Levítico 10, 1 a 3. Dez, 1 a 3. 1 Reis 6, 11 a 13. Seis, 11 a 13. E Apocalipse 21, 6 a 8. Qual que é o nome do Apocalipse? 21, 6 a 8. 21. 6 a 8. Eu sei. Tá prestando atenção. Quem quer ler Gênesis? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, que te fora tomada. E, havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, que é uma espada flamejante, que se envolvia por todos os lados para guardar os caminhos da árvore da vida. Levítico, alguém? Levítico 10. Isso. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram um incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse. Aos que de mim se aproximam o santo, me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Texto meio complicado, alguém ficou com alguma dúvida? Vou explicar. Bom, nessa época tinha a questão dos sacrifícios, do sumo sacerdote, como eu falei. E, enfim, de forma resumida, Deus é um Deus eterno, como a gente viu
soberano, santo, e foi os filhos de Arão levaram um sacrifício que não era honroso de Deus. E naquele contexto, então, Deus respondeu esse sacrifício com fogo, né? E aí consumiu eles. Isso foi lá no início do tabernáculo, depois do Êxodo, enfim. Alguém quer ler 1 Reis? 6:11 a 13, né? Isso. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei no meio de você a promessa que o seu pai deu. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Olha que interessante, a promessa de Deus, ela é condicional à obediência do ser humano. Então, se o povo obedecer a Deus, ele vai continuar habitando no templo. E Apocalipse 21, E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, me herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É 6-8. 6:8. 6-8. Hoje também? 6-8, né? 7 e 8 também. Primeira vez. Vou ler 8 então. Sim, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que age com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, Essa parte o Nicolas não quis ler, eu acho. Tá com medo. bom, aí nós vemos o que acontece com quem não está na presença de Deus. Então eu pergunto para vocês, será que há algo hoje, considerando que nós somos, né, de forma resumida, não vou entrar muito nesse assunto, mas considerando que nós somos sacerdotes, que nós somos templos, será que há algo que nos impede de estar na presença de Deus? Que nem ali falta de obediência, nós não estamos nos sacrificando que nem os filhos de Arão de forma errada. Será que nós temos algum pecado citado em Apocalipse? O que nos impede de estar na presença de Deus? Aí é mais reflexivo, né? Não precisam responder e tal. Mas era essa a mensagem que eu queria trazer. Essa reflexão aí fica mais para vocês durante a semana, durante o mês, tá no fim do mês, mas por próximo mês, talvez. É para a vida, né? Fica para a vida a reflexão. De vocês refletirem o que impede de vocês de estarem na presença de Deus. Então era isso que eu queria trazer. Espero que todos tenham aproveitado.